Nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro Assim Vencerás, tem por título Mais e Mais. A multiplicação é um dom de Deus à vida. Semente que cultives produzirá sem conta. Mais recursos retidos, mais as preocupações. Quanto mais distribuas, tanto mais colherás. Quem mais ampara os outros, mais auxílio recebe. E do que deis, terás mais. Esta é uma lei de Deus. A mensagem do Emmanuel hoje, ela vem chamar a nossa atenção para como a gente deve agir com relação à vida material e também como a gente deve agir com relação à vida moral. Na vida material, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos uma pergunta sobre felicidade e que a resposta é a seguinte: como é que a gente faz para ser feliz? Com relação à vida material, posse do necessário. Com relação à vida moral, fé no futuro, consciência tranquila. Com relação à vida material, quando vem falar de posse do necessário, existe todo um estudo que cada um de nós a gente deve procurar estar sempre fazendo com o que realmente é necessário para a gente e o que vai ser o supérfluo, porque o supérfluo é que vai criar vínculos, vícios, apegos, e que pode trazer muitos problemas para a gente, principalmente se a gente não souber entender que o momento em que estamos vivendo aqui na Terra é uma passagem muito breve. Então, o que acontece? A gente vai encontrar algumas frases até um pouco mais duras com relação ao tema. Por exemplo, uma frase do Mahatma Gandhi: aquele que tem o supérfluo está roubando de alguém em que falta o necessário. É uma frase assim um pouco impactante, mas é uma frase que coloca a gente para pensar no que a gente pode estar fazendo. Será que a gente está conseguindo tirar um pouquinho do supérfluo para poder estar aliviando a dor daqueles que estão passando em situação de penúria? Ou será que a gente está permitindo que esse supérfluo nos escravize cada vez mais? Se for no campo imobiliário, cada vez que a gente estiver comprando mais imóveis, são mais impostos que a gente tem que pagar, IPTU, mais contas de luz, de água, de telefone, além da questão da segurança, que é uma questão alarmante, que a gente precisa estar se ocupando o tempo todo para evitar que nossas casas sejam saqueadas, sejam roubadas. Agora, quando a gente consegue estar administrando ali o necessário, e a gente sabe que aqui muito dificilmente a gente vai deixar de ter algum supérfluo, mas esse supérfluo ele não pode estar escravizando a gente enquanto espírito. Essa é que é a ideia que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo. Agora, quando a gente consegue estar, de alguma maneira, dividindo materialmente aquilo que a gente tem, a gente naturalmente vai estar conquistando amigos, e mesmo que a ingratidão nesse primeiro momento se faça presente em alguns casos, a ingratidão pode acontecer com relação aos encarnados, mas não com relação aos desencarnados que conhecem a nossa intenção e entendem a diferença que está fazendo esse trabalho da doação. Então, o Emmanuel começa dizendo para a gente: a multiplicação é um dom de Deus da vida. Semente que cultivas produzirá sem conta. E a gente percebe uma coisa interessante, que nos dias de hoje, o nosso entendimento vai ser bem diferente do que foi no passado, porque no passado muito, muito próximo, a gente ouvia uns jargões assim, que não se deve emprestar livro, porque o livro normalmente a pessoa não devolve. Uma vez eu ouvi um jargão que ele falava assim: burro aquele que empresta um disco de vinil, um álbum musical, e mais burro ainda é aquele que devolve. E que realmente, os relatos são de que isso acontecia com muita frequência.
Aí o que acontece? Hoje estamos vivendo a era da informática. Hoje eu, por exemplo, sou uma pessoa que teve um determinado momento que eu peguei os CDs musicais que eu tinha, converti todos eles para MP3 e coloquei todos em um HD. Depois de estar naquele aparelhinho pequenininho, né, muito pequeno, um aparelho de 1 TB, toda aquela informação, falei, peraí, quanto mais agora eu multiplicar, mais eu tenho chance de não perder esse conteúdo. Então você escolhe um número de amigos, você faz o backup para aquela pessoa, dá de presente para aquela pessoa, ela vai ficar muito grata, mas daqui a pouco você é surpreendido com o teu HD que queimou e você sabe a quem você vai pedir emprestado para fazer um novo backup e você garantir que você tenha o seu produto de volta. Então, o que acontece? A era é uma era que convida a gente a multiplicar, entendendo que multiplicar a gente vai estar o tempo todo ganhando. Agora, quanto mais recursos retidos, mais as preocupações. E quanto mais distribuas, tanto mais colherás. Emmanuel, quando estava falando sobre isso aqui, não está falando do ponto de vista da informática, mas está dizendo que até mesmo fora da informática, isso aqui é uma realidade, tanto mais a gente colherá. Por quê? Porque a caridade ela vai criando essa rede de solidariedade em que as pessoas vão umas se preocupando com as outras. E depois ele fala para a gente, ó, quem mais ampara os outros, mais recebe auxílio. E nós vamos começar a pensar agora sobre o ponto de vista moral. Muitas das vezes a gente não tem como ajudar materialmente, mas a gente pode ajudar emprestando o ouvido para que a pessoa possa estar desabafando, tendo uma conversa fraterna, quando a gente pode também dar um abraço, a gente pode dar um sorriso, ou a gente pode simplesmente doar um serviço que a gente preste, ou o nosso tempo também. Essas são as caridades morais. E a gente vai perceber o seguinte, que muitas das vezes a caridade material, ela acaba sendo fria, porque a gente não tem o contato do calor humano, a gente simplesmente pega o recurso material, o dinheiro, e faz uma doação, e não vai criar assim um vínculo tão grande como o cria o da caridade moral. Porque a caridade moral, sim, você vai estar doando de si e mostrando para a pessoa o que você realmente é, suas qualidades, e estabelecendo até um vínculo maior de amizade. Esse vínculo ele acaba fazendo com que sejamos solidários também em momentos de dificuldade. Uma frase do Divaldo que marca aqui para a gente, né? Quanto mais eu conseguir ser solidário, jamais ficarei solitário. Principalmente para aquelas pessoas que passaram pela prova da viuvez, ou então por algum motivo os filhos foram embora, tomaram suas responsabilidades e a pessoa fica sozinha. O que tem de obra social, o que tem de asilos, o que tem de lugares precisando da nossa ajuda, quanto mais eu coloco a solidariedade em movimento, eu fujo da solidão. E do que deis, terás mais. Esta é uma lei de Deus. Mais e mais e mais, até porque conforme a gente vai aprendendo a administrar melhor os nossos bens, sejam eles materiais ou seja morais, a providência divina vai dando novas oportunidades, vai distribuindo cada vez mais. E isso a gente percebe de maneira assim, muito sutil. Muitas das vezes passa imperceptível como é que as coisas vão acontecendo, e só aos poucos é que a gente vai tendo a prova da veracidade dessas informações aqui para a gente. Mas a gente fica também com aquela informação do Evangelho que fala que aquele que tem muito vai receber cada vez mais, e aquele que não tem, até o que ele tem vai ser retirado. E que foi mal interpretado durante muito tempo, até que os espíritos, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinassem a interpretar isso. É porque está falando aquele que tem muito, é aquele que está doando cada vez mais, é aquele que está colocando em exercício, e conforme a gente coloca em exercício, a gente desenvolve. A gente deixa parado, é igual o músculo que
Estiola. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.